Esse é o primeiro caso italiano de uma mulher criminosa em série, mas não uma qualquer, uma enfermeira, Sonia Kalefi, um anjo da morte. Oi, gente! Como deve ter dado para entender, nós continuamos na Itália e, como prometido no último vídeo, no norte do país. Eu precisava deixar o sul um pouco em paz. E hoje estamos tão ao norte que a gente toca na Suíça. A cidade é Como, que fica no sul do lago, famoso lago, que tem o mesmo nome. E é ali que no dia 21 de julho de 1970 nasce Sonia Kalefi. O seu pai é funcionário de uma agência funerária e a sua mãe é uma dona de casa. E ter ali a mãe sempre é um pouco demais para Sonia, que sendo filha única e por alguns motivos que a gente vai ver, se sente um pouco sufocada. Os seus pais não frequentam amigos ou parentes, eles não têm esse hábito, e Sonia cresce então naquela casa sozinha com uma mãe que tem constantes crises de depressão e de ansiedade. Sonia se torna então uma criança séria e muito fechada. Essas duas características a distinguem cada vez mais com o passar do tempo. Sonia recorda, por exemplo, que cresceu ouvindo a mãe dizer para si mesma, repetir várias vezes por dia, frases como: o que eu estou fazendo ainda no mundo? Por que eu não terminei com isso? Por que eu não boto um ponto final nisso? E assim a pequena Sonia acabava se trancando cada vez mais dentro de si mesma. Afinal, ela pensava, se ela não era importante assim para a mãe dela, por que ela ia ser para o resto do mundo? Para que se mostrar? E o pai, então? Bom, para Sonia criança, o pai era simplesmente a pessoa que podia ajudar, mas não fazia isso. Ia trabalhar e deixava ela ali sozinha naquela situação tão triste e sem esperanças. Então, o que ela era acostumada a fazer era se esconder, era a defesa dela, era o que ela conhecia. Mas isso ficou bem difícil quando ela começou a crescer bastante por volta dos 11 anos de idade. Quando ela chegou aos 12, ela já era a menina mais alta de toda a sua escola. Ela era mais alta até do que muitos meninos. Ou seja, tinha acontecido com ela o pesadelo de todo pré-adolescente tímido, que é se desenvolver primeiro do que seus colegas. Todas as meninas estavam ainda em seus corpos de criança e ela já parecia uma mulher, que obviamente começou a ser um pouco importunada por isso e não sabia se defender do bullying de maneira nenhuma. Ou seja, Sonia se fechava ainda mais. Bom, mas e a vontade de se expressar tão forte nos adolescentes? Sonia fazia isso com a cor do cabelo e com seu estilo de vestir. Foi isso que ela fez ali no começo da sua adolescência. Mas infelizmente não é porque ela tinha um monte de interesses ou porque ela estava experimentando coisas diferentes. Muito pelo contrário, é porque ela sentia que ela não se encaixava, que ela não pertencia a nada. Não psicologicamente, não emocionalmente e agora também não fisicamente. E essa última parte, como sabemos, pode ser muito difícil para adolescentes. E quando estava com seus 14, 15 anos, Sonia começou a demonstrar sinais de anorexia. Uma luta que ela carregaria ainda por muitos anos. E foi mais ou menos nesse período em que ela estava começando a ter problemas com sua alimentação que os pais resolveram que estava na hora dela começar a terapia. E Sonia vai, ela quer ser ajudada, ela quer se sentir melhor, ela é persistente, ela acredita na terapia e ela continua por toda a sua vida, como nós vamos ver. Só que continuam também a aumentar os seus problemas, os seus transtornos de personalidade. Imagine viver desde quando a sua memória alcança, guardando tudo dentro de si. Tudo. Não apenas os problemas, as coisas que a maioria das pessoas tem já dificuldade natural de externar, mas tudo, o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, como você fala, o que você diria ali. Não, você tem tudo dentro. Pois é, Sonia só sabia viver assim. Ela era invisível sempre que possível e quando não podia, ela dizia o mínimo e o que era esperado dela. E isso não era nem só porque ela não sabia como ser ela mesma com os outros, mas também porque ela não sabia mais quem era ela. Ela não estava acostumada com a reação dela. E ela fazia uma inventada por isso, porque senão não tinha nada. Das suas próprias vontades ela conhecia bem pouco. Mas uma coisa ela desejava. Ela se lembra de que ela desejou aquilo com muita força desde que ela foi visitar uma sua avó que estava internada no hospital. Sonia queria ser enfermeira. E isso Sonia Kalefi consegue. Ela sempre foi uma excelente estudante e em 1993, quando ela estava com 23 anos de idade, ela termina o curso de enfermagem profissional. Naquele período na Itália não tinha ainda o curso superior que tem hoje em ciência da enfermagem, então ela fez depois do segundo grau os cursos necessários e tirou sua licença num hospital chamado Volducci, ali de Como, onde Sonia permaneceu trabalhando desde que ela se tornou enfermeira em 93 até o ano de 2000. Sonia era especializada em auxiliar de cirurgia geral e trabalhava com frequência no pronto-socorro também.
Depois dessa sua experiência de 7 anos no Hospital Valducci di Como, ela começa a trabalhar também na mesma cidade, no Hospital Sant'Anna, em 2001. Ali ela acaba ficando só por 2 anos, até 2003, quando ela consegue novamente um emprego no Valducci. Mas dessa vez ela fica ali apenas por 1 mês. Depois disso ela consegue um trabalho numa casa de repouso para pessoas idosas, mas ela fica ali menos de 1 semana. E a essa casa de repouso se seguem diversas outras, com períodos sempre menores de 1 mês. Ou seja, em resumo, Sônia sabia o que queria na vida profissional. Assim que terminou o 2º grau, ela começou a escola de enfermeira. Assim que se formou, ela começou a trabalhar no mesmo hospital por 7 anos. A carreira dela então tinha começado de maneira muito estável, mas se tornou extremamente errática, com diversas mudanças de emprego, onde ela ficava por um tempo muito curto, intercalado com períodos em que ela não trabalhava. É óbvio que algo não estava certo e já há algum tempo. Vamos então voltar ao ano de 93. Um ano que tantas coisas importantes acontecem para Sônia. Ela não apenas se torna enfermeira nesse ano, mas ela também conhece um jovem. Um rapaz que trabalha como carpinteiro e mora numa cidade vizinha, pequenininha ali, que se chama Chernobyl. E os dois se casam apenas 6 meses depois de terem se encontrado pela primeira vez. Sônia tinha pressa, ela queria se casar porque ela queria sair da casa dos pais. Aquele ambiente sufocante para ela. Mas ela não queria sair sozinha, ela não queria só escapar daquilo. Ela queria criar uma outra realidade para ela. Ela queria família, companhia, um ambiente em que ela pudesse se sentir ela mesma. Ela queria aquilo que ela não teve. Mas as coisas não são assim tão fáceis, não sempre. Principalmente não quando você está enfrentando já tantos problemas psíquicos. Sônia chegou finalmente ao peso que ela achava que deveria ter. Ela conseguiu o marido, ela conseguiu a profissão que queria, ela tinha uma casa. Ela agia como agiam os outros, como ela achava que ela tinha que agir. Mas dentro dela os problemas eram sempre os mesmos, só que maiores. E assim o casamento termina depois de apenas 3 anos. Um golpe duríssimo para Sônia e para o seu sonho de uma vida diferente, para ser feliz como as outras pessoas, como ela acreditava que todos, menos ela, conseguiam ser. Ela entra então numa grande crise de depressão, até que ela encontra esperança mais uma vez, também na forma de um outro homem. Esse era um radiologista com quem ela e o seu labrador branco rapidamente vão morar junto. Felizmente para eles, num complexo com casas bastante isoladas uma da outra. O suficiente para que os vizinhos não escutem assim tanto as constantes brigas do novo casal, que quase como regra terminam aos berros com os lamentos do pobre cachorro assustado. E no trabalho as coisas não estão tão melhores assim. Quando ela começou esse novo relacionamento, foi quando ela tinha apenas iniciado aquela sequência de mudanças de local de trabalho. E tinha sido exatamente ali no Hospital Sant'Anna que Sônia conheceu o tal radiologista. E parecia já que ele era a única pessoa com quem ela conseguia se dar bem no seu novo emprego. Ela que tinha vivido até aquele momento tentando ser invisível ou o mais agradável possível, brigava com todos os seus colegas. Era como se ela tivesse passado de um oposto para o outro, como se ela tentasse ser desagradável, porque era incrível como ela não conseguia se dar bem com ninguém ali. E o pior era que Sônia não estava conseguindo nem manter a qualidade do seu trabalho. De profissional exemplar, ela começou a ser conhecida pelos seus atrasos, pela sua distração e pela pouca precisão em atividades que costumavam ser corriqueiras para ela. E Sônia percebe que está perdendo o controle. E como ela estava num dos períodos sem fazer terapia, ela procura um psiquiatra, um novo psiquiatra, que chega ao diagnóstico de transtorno borderline de personalidade, que no caso de Sônia se caracteriza por uma forte instabilidade emotiva e hipersensibilidade nos relacionamentos, o que torna qualquer tipo de relacionamento muito difícil, mas ao mesmo tempo é impossível para a pessoa abrir mão deles, porque eles têm um medo patológico de ser abandonados, de estarem sozinhos. E uma outra característica também de quem sofre desse transtorno é o autolesionismo com a intenção de chamar a atenção. E Sônia sofria disso. E como? Ela tentava fazer mal a si mesma das maneiras mais clássicas, como cortar a si mesma ou tentar tirar da sua vida. Ela fez isso repetidas vezes, mas principalmente ela se automedicava exageradamente até não ter condição de cuidar de si mesma, até ficar frágil e precisar de ajuda. Assim, os pais de Sônia e o seu namorado acabam cada vez mais tendo que cuidar dela. Coisas que antes ela fazia sozinha, agora era responsabilidade deles. Mas para ela não basta. Ela estava perdendo o controle, ela estava piorando.
O que ficou muito claro no ano de 2003, quando ela estava já há 2 anos trabalhando no Hospital Santana, o segundo hospital, e tinha também há 2 anos iniciado o seu namoro. E foi quando aconteceu a tentativa mais grave, digamos assim. Ela estava dirigindo sozinha numa autoestrada e terminou contra o muro, deixando bem claro que a intenção dela era fazer mal a si mesma. Sônia conta que ela sentiu de repente uma vontade irresistível de sair da estrada e se jogar contra o tal muro. E foi o que ela fez. Ela achava que ela não tinha como se segurar. Mas isso foi o que ela contou para sua família. Já no pronto-socorro, ela disse que não se lembrava de nada. Então era provavelmente um acidente. E ela acabou recebendo alta no mesmo dia, porque miraculosamente ela não tinha se machucado nada. Mas ela não desiste. Ela tenta mais algumas vezes se machucar, mas ela tem sempre os mesmos resultados. Cortes sempre muito pouco profundos e quedas sem nenhum arranhão. A única vez que ela foi a um pronto-socorro, onde ela ia com frequência, e que realmente tinha algum ponto ali para ser dado, foi uma vez que ela explicou que foi atacada por uma sua paciente. Ela trabalhava no departamento de psiquiatria e a pessoa, durante um surto psicótico, tinha atacado ela. Sim, porque Sônia continuava a trabalhar, mesmo estando psicologicamente nessa situação. Mesmo com aquele comportamento pouco profissional que ela estava tendo antes, piorado. E depois de cada um desses seus incidentes, ela permanecia muito tempo fora do trabalho e depois voltava, apresentando dispensas médicas sempre bastante genéricas. Até o momento que o Departamento de Recursos Humanos do hospital começa a desconfiar de alguma coisa e começam a perguntar para ela. E Sônia começa a mentir. Até em vezes que ela podia dizer a verdade, ela inventava mentiras, do tipo, a minha mãe morreu. Como era de se esperar, depois de 2 anos, em 2003, ela perde o seu trabalho no Hospital Santana. E é agora que inicia aquele período em que ela pula de uma casa de repouso para outra, permanecendo dias ou semanas, intercalando a isso períodos em que ela fica só em casa. O problema é que mesmo sendo ela mesma que está trabalhando mal, que está mentindo, que não está tendo ética profissional, Sônia precisa, ela tem verdadeira necessidade de ser admirada, de ser elogiada, o que é também uma grande característica do transtorno borderline. Ela entra assim num ciclo vicioso em que ela age mal para receber atenção, só que como essa atenção é negativa, não estão admirando ela, ela se sente mal, ela se sente atacada, ela se sente abandonada. E sendo essa a dinâmica de todos os seus relacionamentos, não é de se admirar que a inveja comece a crescer dentro dela, porque ela acredita que todas as pessoas conseguem ter isso naturalmente, que todas as pessoas são amadas, são admiradas, têm amigos, só ela que não. E ela não tem ideia de como mudar isso, mas ela quer tentar, ela não desiste. Ela quer recomeçar de novo. E resolve que seria mais fácil se afastando um pouco da sua cidade. Também porque eu acho que estava já difícil encontrar emprego ali para ela, né? Já tinha girado tudo. Em setembro de 2004, ela consegue trabalho no Hospital Manzoni de Lecco, que fica a 30 quilômetros mais ou menos de Como. E ali, como a gente viu, ela quer fazer as coisas direito, ela quer fazer as coisas de maneira certa, só que ela não sabe como fazer. O que ela consegue é parar de se comportar mal e voltar a se comportar como esperam que ela se comporte, que não é natural, que não faz bem. E ela um dia simplesmente não aguenta a pressão. Ela vê que ela não está conseguindo. Ela tenta, num turno noturno, injetar ar na sua própria veia. E é o que ela faz. Ela faz isso e liga para o namorado. Só que, como todas as outras vezes, as coisas quase acontecem com ela. Ela injeta até o fim uma seringa vazia, mas o ar não entra na veia. E se o resultado dessa tentativa foi igual a todos os outros, a reação do namorado dessa vez não. Ele decide ignorar, dizendo que ela está tentando chamar a atenção. E parece, pelo menos no início, que essa estratégia funciona, porque Sônia, assim como vários outros enfermeiros, tinha sido contratada pelo hospital ali de Lecco com um contrato de 1 mês. Depois disso, seriam colocadas à disposição algumas vagas para trabalho permanente, para serem efetivos. E essas vagas você conseguia através de um concurso. Os primeiros colocados conseguiam as vagas. E Sônia colocou isso como objetivo e começou a estudar e a se preparar como ela não fazia há anos, como ela não fazia desde que ela estava na escola de enfermagem. E não apenas consegue passar, como ela está entre as primeiras colocadas. Então, psicologicamente, com a sua necessidade patológica de atenção, ela passa de um polo ao outro. Ela se convence de que tudo vai ficar bem, não melhor. Ela se convence de que tudo já está bem, que já se resolveu, que ela está curada de tudo, que ela é agora uma pessoa diferente. E ela começa realmente a agir de modo estranhamente diferente até. Uma das principais características dessa nova Sônia é a extrema empatia que ela parece mostrar para os seus pacientes.
coisa que nunca tinha sido assim antes. Em casa ela contava sobre cada perda com detalhes e um grande pesar sempre. E no trabalho ela estava sempre checando para ver se alguém tinha tido algum pioramento, se tinha alguma diferença no quadro médico de um paciente. E quase sempre era a primeira a responder uma emergência. Ela acabava sim salvando muitas vidas, mas perdendo tantas outras. Tantas outras, muitas outras, muito mais do que a média que era monitorada mensalmente. Obviamente, oscilações na taxa de mortalidade de um hospital variam, então no início ninguém deu assim tanta atenção. Mas se alguém tivesse feito isso, teria percebido algumas coincidências. Como, por exemplo, as mortes começaram exatamente assim que Sônia foi contratada e aumentaram somente no departamento em que ela estava trabalhando. Ninguém percebe nada, vai passando o tempo, passam-se 2 meses, até que algo acontece. É o dia 8 de novembro de 2004, especificamente às 12h18, quando dá entrada no pronto-socorro uma moradora ali de Lecco, de 99 anos, a senhora Maria Cristina. A causa é uma bronquite que, por causa da avançada idade dela, está dando alguma dificuldade para respirar. As enfermeiras começam tratando ela apenas com a bomba de oxigênio e ela parece já muito melhor. Então tiram ela do pronto-socorro e levam para o departamento 1, só para ela ficar em observação, novamente por causa da idade. Chegando no quarto, Maria Cristina está descansando e é o que ela faz por mais ou menos 1 hora, quando às 14 horas acontece uma mudança de turno das enfermeiras. E Sônia Khalef começa a fazer o giro para ver a situação dos pacientes que foram designados para ela, que são aqueles do corredor azul, onde no quarto de número 29 está exatamente Maria Cristina, que naquele momento está acompanhada de sua filha ali no quarto com ela, que observa enquanto Sônia desenvolve os seus trabalhos de rotina. Que lê a ficha da paciente, verifica se tem que trocar o soro e começa a arrumar as ampolas, seringas e o tanque de oxigênio em cima do carrinho de medicamentos. Terminando essa arrumação, segundo a filha de Maria Cristina, Sônia Khalef pegou uma seringa bastante longa, com agulha também bastante grossa. Sônia então vai até o soro, que já estava atacado ao braço da senhora Maria Cristina para injetar essa solução, mas ela para por um instante e ela olha como se fosse para controlar se a filha da senhora estivesse controlando ela, para ver se ela estava atenta. Ou pelo menos foi isso que pareceu para a mulher. Bom, logo depois dessa estranha troca de olhares, a filha de Maria Cristina se distrai com alguma outra coisa e numa questão de segundos, Sônia termina de injetar o que ela estava injetando ali, se vira para a mulher e pede que ela saia do quarto porque tem uma pequena emergência. Bom, e foi o que ela fez. Ela sai do quarto e espera ali no corredor, onde minutos depois, Sônia também aparece, coberta de sangue e pedindo por ajuda. Imediatamente chega um médico e alguns outros enfermeiros que encontram muito mais sangue no quarto, no lençol, até nas paredes e no chão. E tão repentinamente como tinha começado, tudo chega ao fim. A senhora Maria Cristina foi declarada sem vida às 15h40 por causas naturais. Ela tinha sofrido uma parada cardíaca. E apesar da avançada idade dela, a filha e o resto da família imediatamente desconfiam. Maria Cristina não tinha chegado ali assim tão mal e ela estava melhorando. As coisas começaram a piorar num momento muito específico, quando Sônia Khalef começou a cuidar dela. Ameaçam fazer um escândalo e dizem que se recusam a sair do hospital enquanto eles não tiverem certeza que a enfermeira vai ser investigada. E talvez tenha sido o choque de ser acusada que causou isso em Sônia, mas desse momento em diante o comportamento dela mudou completamente. Ela, que nesse novo hospital estava se mostrando extremamente empática e passional até no seu trabalho, ficou fria, se fechou e continuou com essa atitude até pior quando soube que seria feita uma autópsia na senhora Maria Cristina a pedido do hospital. E o médico legista, como é de praxe nesses casos, coloca água sobre a membrana que envolve o coração para depois cortar as ligações entre o órgão e o corpo, para retirar ele do corpo. E assim que ele infere o corte, da parte cortada começam a sair bolhas. Ou seja, estava saindo ar, bastante ar, que em contato com a água que cobria a membrana estava formando bolhas de ar. Algo que não deveria acontecer. E a causa do óbito foi modificada. Não tinha sido uma parada cardíaca, mas sim uma embolia pulmonar gasosa induzida. Uma considerável quantidade de ar tinha sido injetada em suas veias, ar que impede a passagem de sangue até o coração, levando ao decesso, tornando a situação de Sônia muito mais complicada, porque essa embolia pulmonar não apenas tinha sido causada por algum fator externo,
como o ar tinha que ter sido injetado em continuação, ou seja, é muito difícil que fosse um simples erro. E foi por isso que os resultados dessa autópsia foram entregues à Procuradoria da região. E uma investigação de homicídio culposo foi aberta. Obviamente, iniciando pelo depoimento de Sônia Khalef, porque partindo dos resultados da perícia era já muito difícil que não tivesse sido causado pela Sônia. A pergunta mais importante era: tinha sido um raro erro ou ela tinha tido alguma intenção? E assim, de um momento para o outro, a atmosfera no hospital mudou bastante. Tinham sempre existido comentários, mas em tons de brincadeira, do quanto Sônia era azarada. As maiores emergências aconteciam no turno dela. A taxa de mortes aumentava no departamento dela. Tudo isso, de repente, não pareceu mais obra do azar. Tudo indicava para os investigadores que fazia sentido conhecer um pouco mais sobre a vida de Sônia. E como de costume, depois de falar com ela, eles procuram as pessoas mais próximas dela. E logo chama a atenção deles o quanto essas não existem. No telefone dela existiam mensagens apenas trocadas com os pais e com seu namorado. E com exceção de pouquíssimas mensagens sobre as questões práticas do dia a dia, todas as conversas giravam em torno da depressão de Sônia. E ultimamente, a maior parte dessas mensagens eram lamentos da própria Sônia, dizendo como ela não aguentava mais e como as bombas, que é como ela chamava os antidepressivos que tomava, não resolviam nada. Então, já de início, a situação era bastante preocupante, porque mesmo que a Sônia não tivesse nada a ver com esse caso que estava sendo investigado, parecia que ela era muito instável mentalmente para estar trabalhando como enfermeira. Nenhuma parte da sua vida parece estar em ordem, parece causar tranquilidade para ela. Nem sentimentalmente, que era o que parecia para os outros. Ela estava num relacionamento estável já há 2 anos, mas a polícia encontrou também um amante e diversos casos esporádicos. Todos homens que, quando ouvidos, a definem como um pouco problemática, ajudando a dar mais força ainda à imagem de instabilidade que estava sendo pintada sobre ela. E à medida que essas investigações vão se aprofundando, Sônia se torna cada vez mais fria e distante. Ela tinha colocado um muro na frente dela. E foi justamente para tentar romper esse distanciamento que os policiais resolveram fazer uma revista na casa dela bastante intensa. Eles estavam tirando tudo fora do lugar, eles estavam esvaziando armários, gavetas, tudo que ela possuía estava à vista. E esses itens eram colocados todos juntos por categorias, as roupas de um lado, os medicamentos do outro, ali as coisas de cozinha e os seus muitíssimos livros. Grande parte desses tendo como tema a morte. Alguns desses livros, que eram romances, ela tinha estudado até, porque ela tinha grifado, ela tinha escrito anotações no pé das páginas. E os seus livros técnicos de enfermagem também pareciam ser escolhas interessantes, digamos assim. Ok, ela era uma enfermeira, ela precisava desse tipo de livros, mas tinha uma predominância sobre assuntos como transtornos de alimentação e principalmente sobre a eutanásia. E é exatamente no meio desses que foi descoberto um caderno, com uma lista de números que depois foi identificada como sendo leitos do hospital onde ela trabalhava, e contendo em torno desses números algumas informações sobre os pacientes que ocupavam as tais camas. Ali se encontrava o tratamento que estava sendo feito, se alguém tinha melhorado, se tinha piorado, e uma pequena cruz ao lado do nome da pessoa, se ele tinha perdido sua vida. E foi justamente quando Sônia viu o interesse que os policiais estavam demonstrando sobre esse caderno específico, já depois de horas de revista na sua casa, que ela pareceu mais subjugada. Talvez o muro tivesse caído e parecia a hora de interrogar ela mais uma vez. E foi isso que os investigadores fizeram e eles estavam certos. Assim que chegou na delegacia de Lecco, em poucos minutos, Sônia confessou que tinha causado o decesso de 5 pacientes. E como se essa confissão já não fosse inquietante o bastante, ela continuou dizendo que ela não tinha intenção de que eles perdessem a vida. Ela queria só que eles piorassem. Uma frase que pode parecer estranha, mas para quem conhece as dificuldades, os problemas psíquicos de Sônia, explica quase tudo. Como vimos, ela tinha um desejo patológico de ser admirada. Ela deixava de ser invisível apenas quando alguém estava dizendo para ela o quanto ela era capaz e indispensável. E ela tinha se sentido assim pela primeira vez na sua vida, apenas quando ela tinha identificado um novo sintoma num paciente que levou a ela a agir tempestivamente e salvar a vida dessa pessoa. Assim que a adrenalina se normalizou, ela percebeu que durante os poucos minutos que tudo tinha acontecido, ela não tinha se sentido depressiva. Ela não estava pensando nos seus próprios problemas.
como sempre. E foi melhor ainda o que veio depois. Os elogios, ela não era mais invisível e não podia mais viver sem essa sensação. Era muito melhor e mais eficaz do que as suas bombas. Para alguém que se sentia sempre mal e nunca encontrava alívio, ser uma boa enfermeira e esperar que um dia acontecesse de ter a oportunidade de salvar alguém novamente, não bastava. Ela precisava que seus pacientes estivessem bastante mal, porque ela precisava salvá-los. E ninguém melhor do que ela mesma para explicar isso. Numa entrevista televisiva, Sonia Khalef disse: "Eu sinto muito por aquilo que aconteceu. Eu não queria que aqueles pacientes tivessem terminado assim. Eu praticava aquelas intervenções porque eu gostava quando todos corriam para conseguir salvar o paciente em tempo. Eu fazia porque eu queria mostrar o quanto que eu sou boa. Pensava em provocar uma emergência no hospital, ser a primeira a responder e fazer ver como eu era capaz de resolver brilhantemente o drama. Eu queria apenas chamar atenção para mim porque eu me sentia menosprezada. E também, aquelas pessoas destinadas a morrer me davam pena. Eu queria apenas acelerar o tempo de decesso deles." Ou seja, o beabá de um anjo da morte. Um termo que na criminologia é usado para identificar os criminosos seriais que agem quase exclusivamente no âmbito médico-hospitalar, tendo como alvo principalmente idosos e os doentes terminais. Isso porque essas pessoas oferecem essa desculpa, essa justificativa para si mesmos, que Sonia usou. Estava fazendo isso para dar fim ao sofrimento de alguém. Mas essa explicação altruísta raramente é a verdadeira motivação. Geralmente se trata de um problema do próprio ego. Os anjos da morte gostam e acabam se viciando na sensação de poder jogar com o direito entre a vida e a morte. Muitas vezes apresentam também uma necessidade narcisista de ser o centro das atenções, que é perfeitamente preenchida por aquela adrenalina de estar correndo para salvar um paciente, de ser a pessoa que salvou uma vida. Mas como é o caso de quase todos os vícios, cada vez se correm mais riscos e muitos erros também começam a acontecer. Mas fora isso, parece ser o crime perfeito, ou a maneira perfeita de cometer crimes. Vítimas que não levantam tanta suspeita, que já por sua condição oferecem para quem lhe tira a vida uma desculpa, um alívio de consciência. Essas pessoas têm ilimitada escolha ali, os seus pacientes, e também ilimitadas maneiras de agir. E no fim, tudo pode ser classificado como morte natural. Ou seja, se a declaração de Sonia Khalef parece descrever perfeitamente um anjo da morte, as principais características desses parecem se encaixar perfeitamente com ela, que, por causa de um futuro julgamento, vem diagnosticada exatamente com a condição com a qual os anjos são catalogados na psiquiatria. A síndrome de Munchausen por procuração. A pessoa que sofre disso causa dano a pessoas ou uma pessoa que está ao redor dela com o objetivo de cuidar deles. Uma outra variante é criar doenças em modo muitas vezes bem elaborado, como no famoso caso de Didi Blanchard e da sua filha Gypsy Rose, que por mais de 15 anos fez com que todos acreditassem que a filha sofresse de numerosas doenças bastante debilitantes, para conseguir atenção, admiração e também diversos outros tipos de benefícios. Mas esse não era exatamente o estilo de Sonia Khalef. Um anjo da morte tem uma vantagem sobre pessoas como a Didi, por exemplo. Eles não precisam criar, eles têm à disposição deles pessoas reais com condições reais, o que torna esses anjos ainda mais perigosos, porque eles têm vítimas demais entre as quais escolher. E Sonia foi então, depois da sua confissão, em dezembro de 2004, presa, com acusação de homicídio múltiplo e tentativa de homicídio. Isso por aqueles 5 que ela já tinha confessado e outros 2 que não tinham sido provados. Todos esses casos acontecidos entre setembro e outubro, ou seja, nos 2 meses antes dela ser presa. Ela estava agindo bem depressa e aumentando o seu ritmo. E também por causa disso as suspeitas eram grandes de que ela não tivesse iniciado assim tão recentemente e que as vítimas fossem muito mais. E que não se limitassem apenas ao hospital em que ela estava trabalhando no momento de sua prisão. Assim foram exumados um total de 18 corpos entre as instituições em que Sonia tinha trabalhado. Pessoas que tinham perdido suas vidas de maneiras não muito claras, que agora se tornavam suspeitas. Mas por causa do tempo já passado, nenhum desses resultados foi definitivo. E aguardando esses resultados e o início do julgamento, Sonia estava detida no departamento psiquiátrico do próprio hospital onde tinha trabalhado, onde estava trabalhando até o momento da sua prisão. Ela vivia 24 horas por dia em alerta para que não fizesse mal a si mesma, ou seja, ela não podia usar sapatos com um cadarço, os seus talheres eram de plástica e os seus lençóis de papel. E foi ali que foi realizada uma detalhada perícia psiquiátrica a pedido da corte.
E ao psiquiatra responsável, Sônia diz que não se lembrava de quase nada do que ela fez. Ela tinha sim alguns flashes, mas tantos, muitos buracos negros na memória. Ela diz saber que foi ela, mas não se reconhecer na pessoa que estava cumprindo aquelas ações. Ela explica que ela tinha flashes dela injetando o ar na veia das pessoas, mas ela lembra de sentir que ela estava fazendo aquilo porque ela não tinha uma outra opção. Era um impulso absolutamente irresistível. É uma coisa tão mais forte que ela, que é como se ela estivesse de fora, vendo ela mesma fazer aquilo. Sônia explica que ela se sentia como duas pessoas diferentes. Tinha a Sônia que agia, segura, precisa, fria, que injetava. E tinha ela, insegura, instável, deprimida. Ela nunca teria agido. A outra sim. Em resumo, ela dizia ser consciente sim das suas ações, mas que agia sob a influência de um impulso sobre o qual ela não tinha controle. Então ela se destacava e obedecia. Mas ao mesmo tempo, Sônia explica que apesar disso e apesar dos seus blackouts, apesar dos seus buracos negros, da sua falta de memória, ela tem certeza que ela fez isso apenas 5 vezes. Mas a polícia continua a acreditar que isso seja muito improvável. E a investigação continua por ainda 2 anos, mas o caso, como a gente viu, acaba sendo arquivado. Não é encontrada nenhuma prova concreta do envolvimento de Sônia Khalef com o que causou a perda da vida desses pacientes. Então as investigações terminam e 7 meses depois tem início o processo contra ela, ao qual Sônia comparece completamente diferente, muito mudada. Ela parecia mais alerta, mais presente e tinha ganhado também bastante peso. Obviamente, sem nenhuma surpresa, a defesa se baseou 100% nas dificuldades mentais de Sônia, segundo eles tão graves a ponto de torná-la não responsável por suas ações. Já aquela perícia psiquiátrica ordenada pela corte identificou sim a presença de diversos transtornos de personalidade, mas que não prejudicavam a sua capacidade de escolher e de agir. Ou seja, ao menos em parte, a defesa e a acusação estavam de acordo sobre Sônia. Ela era muito frágil psicologicamente e tinha dado por muito tempo sinais claros disso, o que influiu para que sua sentença fosse reduzida. Ela pegou apenas 20 anos, 10 a menos do que a acusação tinha pedido. 20 anos por tirar a vida de 5 pessoas e atentar contra de outras 2. Lembrando que esses são aqueles comprovados e, como lembrou bem a acusação, não existia nenhuma prova que ela tivesse cometido outros crimes, mas também não tinha nenhuma prova de que ela não tivesse feito isso. E a história mostrava uma possibilidade. E no fim, o Ministério Público se mostra bastante indignado com a sentença de apenas 20 anos. Já Sônia tem uma crise de choro quase histérica quando houve essa sentença, o que tinha acontecido também em diversas outras ocasiões durante o seu julgamento, principalmente nos momentos em que o procurador estava descrevendo as ações dela quando fazia alguma coisa contra alguém. E quanto à sentença, como já estamos acostumados, na Itália existem uma infinidade de motivos para que uma sentença seja reduzida. E Sônia acabou servindo só 14 anos, tendo sido solta em 2018. Ela está hoje com 52 anos, se diz muito mudada e completamente curada, e se define como uma mulher normal buscando levar uma vida normal. Mais um daqueles casos muito difíceis e muito recorrentes, em que uma pessoa que está muito mal acaba fazendo ainda mais mal para os outros. Difíceis principalmente na hora de julgar, de saber qual é o limite para consideração, para compaixão, para compreensão, para os descontos que têm que ser dados. Adoraria saber a opinião de vocês e ainda bem que eu só conto as histórias, não sou eu que tenho que responder essa pergunta. Obrigada!